Boa tarde, pessoal, tudo bom? Pessoal, o vídeo aqui da série, né, como as coisas funcionam. Hoje nós vamos falar sobre a famigerada célula solar. Essa aqui, pessoal, é uma célula que eu comprei, vai fazer muitos anos já, né, numa época que eu estava tentando montar um painel solar aqui em casa. E nós vamos falar um pouquinho de como ela funciona, algumas coisas que eu vi na célula, né? E uma explicação aí para o pessoal que quer adentrar nesse mundo, entender o que acontece, como funciona, o que é melhor, pegar alguns macetes, umas dicas, né? Vamos lá. Minha experiência com a célula solar e como ela funciona. Olha só, galera. Primeiramente, a gente tem que entender como é que ela é feita, tá? Ela é feita a partir do silício, assim como vários componentes eletrônicos aí que a gente encontra no nosso dia a dia, tá? Então ela é formada de camadas, onde a primeira camada nós temos um material de tipo negativo, silício, né? É, no caso modificado para que ele trabalhe de forma negativa. E na segunda camada, que é a camada de baixo, você tem um material que também pode ser silício, com outra mistura, com outro componente, para que ele tenha uma capacidade de ser positivo, né? Essa é a diferença. Quando a luz solar incide diretamente em cima da célula, ela acaba fazendo um tráfego de energia, né, do negativo para o positivo, se a gente for considerar o sentido real da corrente elétrica. Se for o sentido tradicional, seria do positivo para o negativo. Eu tenho um vídeo onde eu explico isso daí no meu curso de eletrônica. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês vão encontrar isso daí no meu canal. Mas a corrente ela acaba fluindo do lugar de maior potencial, que é gerado pelos raios solares, para o de menor potencial, que é o lado que fica afastado, ou seja, fica do outro lado da onde está a incidência dos raios solares. Então o raio solar bate aqui em cima e você tem o fluxo de elétrons dessa parte para a parte de trás. Agora vamos entender algumas coisas, pessoal, alguns detalhezinhos. Vocês observarem a placa aqui de cima, vocês vão observar que existe uma trilha aqui, várias trilhazinhas desse lado, interrompidas aqui, e do outro lado outra trilha, várias trilhazinhas atravessando aqui de fora a fora. Pessoal, isso tá aqui não é à toa, tá? O que acontece? Essa parte aqui ele é mais condutiva do que o silício em si, né? Então existe uma certa perda aqui, uma certa resistência. Essas trilhazinhas aqui, elas estão presentes para captar melhor a transferência de energia que se encontra nessas regiões. Então era como se fossem pequenos rios, vamos dizer assim, né? Captando a energia para jogar numa ramificação principal, ou seja, nesses dois eixos que vocês estão vendo aqui. E é justamente aqui onde você vai aplicar o fluxo, né? Colocar a malha de solda de um lado e do outro, e do outro lado a mesma coisa. É nessas regiões que você vai aplicar o fluxo e jogar aqui a malha de solda. Tá? É dessa forma que essa célula aqui trabalha. Pessoal, isso aqui, o que acontece? No momento da solda é um pouco chato. Eu vou falar um pouco mais à frente qual foi a minha experiência, mas vocês vão entender por que isso daqui é tão chato assim, tá? Vamos ver agora como é que essa célula trabalha? Olha só, eu tenho o meu multímetro aqui, vou colocar ele em escala DC, tá? E nós vamos fazer alguns testes aqui com essa célula, ok? Observem, pessoal. Pega negativa, pega positiva, ok? Vou colocar a positiva desse lado, eu posso colocar em qualquer lugar, tá, pessoal? O outro lado não tem problema. Então vou colocar aqui desse lado e vou colocar em cima da trilha aqui, ó. Observe enquanto vai marcar no multímetro. Olha lá. 194 milivolts, tá? No caso aqui, pessoal, eu não estou no sol, tá? O tempo aqui ele está nublado hoje aqui em São Paulo. Inclusive, aonde eu fico aqui tem umas telhas transparentes, mas não é suficiente. Porém, vocês já observam que mesmo com pouca luminosidade, a célula já produz energia.
Ó, 195 milivolts. Se eu botar aqui do outro lado, 201 milivolts. Ah, por que essa diferença? Só porque eu mudei de posição. Botei a célula para cá, virada para cá, 140 e pouco. Se eu mudar para cá, 200 e pouco. É o quê? Pura incidência de luz. Na verdade, pessoal, eu tenho uma lâmpada desse lado aqui mais próxima do que a desse lado. Desse lado está um pouco mais longe. Então, quando eu acabei virando a célula para cá, ela acabou captando mais a luz dessa lâmpada aqui. Tá? Se eu colocar aqui para fora, vou botar aqui fora da região da lâmpada, mais direcionado para o teto que eu tenho aqui. Vamos ver quanto vai dar. 167. Então, a luz aqui é muito pouco. Agora, se colocar isso aqui no sol pleno, vocês vão ver uma tensão relativamente mais alta aqui, tá? Galera, o que eu posso falar para vocês sobre esta célula? Aí eu vou contar um pouco da minha experiência, né? O que eu passei raiva, tá? Montando esse painel solar e o que eu recomendaria hoje se eu fosse fazer um painel solar. Eu compraria a monocristalino sem dúvida, mas eu não iria comprar desse tipo de célula aqui, ó, que é frágil, fácil de quebrar, porque eu tive muito problema para montar isso daqui. Ou eu compraria o painel pronto, porque ele já tem a tecnologia, já tem a expertise para fazer esse painel sem trincar a célula, então você minimizaria esse problema, porque é um problema humano. Ou eu compraria aquele painel flexível, que é praticamente o dobro do preço, né, bem mais caro, mas ele não tem estrutura metálica, praticamente você pode amarrar com corda, entendeu? É muito mais prático do ponto de vista de montagem. Durabilidade não saberia dizer. Eu sei que o painel de vidro tradicional, ele dura pelo menos 10 anos, pelo menos, né? E tem uns que tem validade aí por quase 20, 30 anos, depende do fabricante, né? Mas eu tentaria pegar os painéis flexíveis, eu faria um teste hoje com esse modelo de painel. Quem sabe um dia eu compre aí no canal esse tipo de painel e mostre para vocês aí se valeu a pena, se é legal e tudo mais, né? Quem sabe um dia eu compro. Então hoje, pessoal, eu não montaria um painel de novo como eu fiz. Tanto é que eu tenho duas caixas dessa célula aqui parada em casa e eu não vou me meter a besta de fazer um painel de novo, porque eu sei o que eu passei e não estou afim de passar essa raiva de novo. Mas para quem quiser ter essa prática, ter essa vivência ou montar em casa, leve em conta essa minha experiência, tá? A questão do calor, da dilatação. Se possível, tente fazer isso daqui numa superfície aquecida. Não façam embaixo do sol, porque enquanto você tiver numa célula duas, beleza, tudo bem. Mas quando tiver na 10ª célula e você encostar um fio no outro, você vai dar curto. E no sol, vocês vão acabar provocando um acidente, porque ela vai estar gerando energia. Então façam na sombra, numa superfície de preferência quente ou num ambiente que tenha um aquecedor, para manter isso daqui mais quente possível. Quem sabe assim, né, a solda tenha mais sucesso do que da maneira que eu tentei. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.